Fala pessoal que acompanha o canal Descomplicando com o professor Godinho. Hoje vamos falar também aqui mais uma videoaula aqui falando a respeito da fisioterapia nas afecções do cotovelo e punho. Então, como todos sabemos, os nossos membros superiores, na grande maioria dos casos, não exclusivamente, eles são muito acometidos por lesões por esforços repetitivos. Então, dentre as principais patologias que acometem tanto o cotovelo quanto o ombro, quanto o punho, perdão, a gente observa as chamadas lesões por esforços repetitivos, como já mencionamos, e também as síndromes compressivas, que envolve principalmente quem? Alguma compressão de um nervo, ok? Então, nessa videoaula, vamos subdividir as principais patologias que acometem o cotovelo, depois passamos para as principais que acometem o punho. Muito bem. Então, dentro das doenças, as afecções músculo-esqueléticas que acometem a articulação do cotovelo, temos as chamadas tendinopatias. Os exemplos clássicos são as epicondilites laterais e as epicondilites mediais. Depois, as chamadas síndromes compressivas do cotovelo, ok? Aí que temos a chamada síndrome do túnel unar ou cubital, a síndrome do túnel radial e, por último, as fraturas de olecrano e cabeça do rádio, que serão abordadas em uma próxima aula. Muito bem. Então, falando um pouquinho das tendinopatias que acometem o cotovelo. Como já mencionados anteriormente, temos a epicondilite lateral e a epicondilite medial. A lateral, ela acomete essencialmente o chamado tendão extensor radial curto do carpo e raramente o extensor, a borda anteromedial do extensor comum dos dedos e a superfície posterior do extensor radial longo do carpo. Então, o extensor radial curto do carpo, podemos dizer que é o tendão que mais é acometido pela epicondilite lateral. Já iremos entender o porquê. Depois temos a epicondilite medial, ok, que compromete a origem da musculatura flexo-pronadora do epicôndilo medial. Em suma, podemos dizer que a epicondilite lateral acomete principalmente os extensores a nível de punho e a epicondilite medial os flexores, tá? Muito bem. Agora, mas por que o extensor radial curto do carpo acaba sendo o tendão mais envolvido dentro da epicondilite lateral? Vamos entender um pouquinho. Então vejam que esse tendão é o mais susceptível ao estresse, tá? E essa lesão ocorre em virtude de um alongamento de, vejam bem, gente, olhem que loucura, 1,1 centímetro para permitir a flexão e a pronação do punho. Então, se a gente for analisar, 1,1 centímetro é praticamente irrisório, é patético isso, mas é o suficiente para que esse tendão se alongue para permitir a flexão e a pronação. E é este 1,1 centímetro que é o principal vilão para a ocorrência desse tipo de lesão. Lembrando sempre, tá, pessoal, que essas lesões por esforços repetitivos, a principal contração muscular que observamos como evidência é a contração excêntrica, o excentrismo exagerado. Então, aqui já vai a dica. Quando a gente entrar na fase do tratamento desses pacientes, do tratamento fisioterapêutico, principalmente na fase de fortalecimento, okay, nas fases mais avançadas, teremos que dar ênfase à contração excêntrica, algo que eu já comentei no vídeo anterior, em aulas anteriores do ombro. Por que disso? Para justamente evitar a recorrência, tá? Então, atenham-se a esse detalhe. Ele é o mais susceptível ao estresse mecânico justamente porque ele sofre esse alongamento de 1,1 centímetro para permitir a flexão e a pronação. E aqui na epicondilite lateral, classicamente chamado do cotovelo de tenista,
ok? A dor que é reproduzida geralmente ocorre quando a raquete encontra a bola. Então, a força de reação raquete e bola acaba sendo transmitido para onde? Para a parte lateral do cotovelo. E isso também pode desencadear uma epicondilite lateral. Ok? Essa lesão acontece com o punho flexionado, o cotovelo em extensão, o antebraço em pronação, ou seja, é o mesmo princípio biomecânico do chamado backhand do tênis, quando a bolinha bate na raquete e toda essa força de reação é transmitida para o cotovelo. O interessante aqui é destacarmos que, aqui até está tampando, mas eu coloquei que os jogadores de tênis são os mais acometidos. Mas aqui a gente tem que tomar uma certa ressalva, que o jogador de tênis profissional, ele dificilmente ele vai apresentar esse tipo de afecção, porque ele já apresenta a musculatura dele o quê? Condicionada para esse tipo de modalidade desportiva. Já os indivíduos que nunca realizaram esse tipo de atividade, eles podem vir a desenvolver esse tipo de lesão, certo? Então, aqui mostra para vocês o mecanismo biomecânico e explicando o porquê que o extensor radial curto do carpo acaba sendo o tendão mais acometido dentro da epicondilite lateral, que fique bem claro. Muito bem. Como testes importantes para o cotovelo, temos o chamado teste de Cosen e o teste de Mill. Então, vejam que para a epicondilite lateral, o indivíduo vai ter que ficar ombro fletido, próximo ao corpo, ok? Punho flexionado. O examinador estabiliza o cotovelo e com a outra mão ele vai impor uma resistência à extensão do paciente. Se da presença da dor próximo da origem dos extensores do punho, o teste é positivo para uma epicondilite lateral. O mesmo acontece na epicondilite medial, só que neste caso o antebraço vai estar supinado e o examinador vai impor uma resistência contra a flexão do punho. Na presença de dor da flexão do punho, o teste é positivo para uma epicondilite medial. Muito bem. Ok? Então, aqui mostrando as principais regiões anatômicas do cotovelo acometidas por esses tipos de lesão. Então, o epicôndilo lateral, ao qual é o sítio das epicondilites mediais, e o epicôndilo medial para as epicondilites mediais. Deixando claro que, em termos numéricos, a epicondilite lateral, observamos um maior número de casos em comparação com a epicondilite medial. Muito bem. Bom, então, mediante a esses fatos, como que o tratamento fisioterapêutico irá ser embasado para o tratamento das afecções? Vejam que nas fases iniciais, redução da dor e inflamação, procurando a cicatrização, aumento da extensibilidade dos tendões e da musculatura, o fortalecimento, a redução e o retorno às AVDs e, no caso, se o tratamento conservador falhar, a cirurgia. Mas aqui é extremamente raro. Eu, particularmente, foram poucos os pacientes que eu já observei que fizeram tratamento com cirurgia para a epicondilite, tanto a lateral quanto a medial. Deixando claro aqui, pessoal, que esse tratamento, essa proposta de tratamento, segundo os autores acima que eu estou passando para vocês, ela serve tanto para o tratamento da epicondilite lateral quanto da epicondilite medial. Muito bem. Então, inicialmente, o repouso, a crioterapia é um recurso extremamente importante. O uso das órteses, vamos ver, isso aqui é indispensável, é função, é obrigação nossa, orientar o paciente a usar uma órtese. Uso de recursos eletroanalgésicos, como a corrente tensa, interferencial, o ultrassom pulsado, o laser. Tá? Eu destaco aqui o laser arseneto de galho, em doses variando de 3 a 4 joules por centímetro quadrado. É um recurso extremamente útil, ok?
E à medida que o quadro álgico for diminuindo, utilizar mobilizações ativas suaves dentro do limite do paciente, evoluindo para exercícios isométricos, e tão logo a dor for cessando, a gente já pode começar com exercícios de resistência manual, tá? Com o intuito de, no futuro, prevenir uma recorrência dessa lesão. Aqui está o bracer, a órtese, como eu falei para vocês, tá? É importante a gente orientar para o paciente, lembrando sempre que às vezes o paciente ele é desorientado, ele costuma usar essa órtese na articulação. Aí ele vem para nós reclamando que não consegue mais movimentar o cotovelo. Lógico, está travando a articulação. Então ele tem que usar a órtese na musculatura. Vejam bem certinho o posicionamento, que isso fique bem claro aos nossos pacientes. Então vejam que o fortalecimento ele só deve ser efetuado com a total remissão da inflamação e da dor. Então aqui temos alguns exemplos de exercícios isotônicos, exercícios de energia, tá? Com o uso de cargas, exercícios isotônicos, concêntricos e numa fase mais final, os excêntricos, justamente para prevenir a recorrência. Uma outra doença que acomete muito o cotovelo é a chamada síndrome do nervo ulnar, ok? Observem que o nervo ulnar ele passa por trás do cotovelo, mais especialmente através da proeminência óssea dentro da articulação no epicôndilo medial, ok? Então, aqui está a distribuição. Vejam que o nervo medial, o nervo ulnar, ele está passando justamente pela parte entre epicôndilo e o olécrano, tá? E o que acontece? Durante a flexão do cotovelo, ele fica completamente aprisionado, levando a quadros de parestesia a nível de quarto e quinto dedo. Esse nervo, ele comumente é lesionado quando a gente dá uma cotovelada de encontro à parede. Todos nós já experimentamos aquela sensação horrível de formigamento, de parestesia, quando a gente bate o cotovelo de encontro a alguma superfície rígida. Muito bem. Acontece muito em indivíduos que ficam por várias horas com o cotovelo apoiado sobre uma superfície. Então, uma das maneiras da gente testar a síndrome do nervo ulnar é a percussão direta no cotovelo, ok? O sinal de Tinel. Da presença de parestesia e formigamento na palma da mão, o teste é positivo. Tá? Então, acontece principalmente em pessoas que trabalham com o cotovelo apoiado sobre uma superfície fixa. É também comumente chamado de doença das telefonistas. Tá? Aqui demonstrando, então, também que o movimento de flexão ele acaba comprimindo o nervo ulnar próximo ao olécrano e ao epicôndilo medial. Muito bem. Aqui, então, temos os recursos utilizados para algumas propostas de tratamento para a síndrome do nervo ulnar. Vejam que as imobilizações, as medidas anti-inflamatórias, o calor é importante, porém com cuidado nas fases agudas, analgesia se necessária, alongamento dos pronadores e flexores dentro do limite imposto pelo quadro, e cuidado com o fortalecimento exagerado, que ele pode piorar o quadro do paciente. Aqui são um exemplo de órteses que podemos receitar aos nossos pacientes com a síndrome do nervo ulnar. E depois a última doença músculo-esquelética que iremos observar a nível do cotovelo é a síndrome do nervo radial, tá? Ou síndrome do túnel radial, que é caracterizado por perda de força e sensibilidade volar no antebraço. Então, a síndrome do túnel radial, o indivíduo vai apresentar dor e parestesia na parte radial do antebraço, indo até a nível do polegar. O teste especial, você pode realizar uma supinação resistida. Então, presença de dor e parestesia na parte radial do antebraço, o teste é positivo. Ou apenas a extensão do dedo médio contra a resistência.
positivo se dor. Então, a síndrome do túnel radial, o tratamento ele é semelhante ao tratamento do túnel cubital ou ulnar. Ok, gente? Muito bem. Depois, para finalizarmos, temos aqui o punho, tá? Também extremamente acometido pelas afecções de caráter de esforços repetitivos, certo? Como testes especiais, temos o sinal de Tinel, que você vai fazer a percussão a nível do nervo medial, tá? Então, positivo da presença de parestesia na palma da mão do paciente, isso indica uma possível síndrome do túnel do carpo, com presença de choque ou formigamento. Okay? O teste de Fallen, ao qual você vai fazer vai encostar ambos os dorsos da mão, vai pedir para o paciente ficar um certo período de tempo, presença de parestesia de formigamento, o teste é positivo para uma possível síndrome do nervo mediano. O nervo mediano, então, a síndrome do nervo mediano seria o quê? A compressão desse nervo no túnel do carpo. Então, vejam que aqui temos o retináculo flexor, temos o túnel do carpo. Qualquer mecanismo que faça com que esses tendões fiquem espessados, isso você vai ter o quê? Uma compressão mecânica do nervo mediano. Vale ressaltar também que é uma doença que é comum em gestantes por causa do edema, principalmente nas fases finais da gestação. Aqui temos o chamado teste de Filkenstein, que vai avaliar principalmente os tendões abdutor longo e extensor curto do polegar, principalmente na ocorrência de uma chamada tenossinovite estenosante de Deckerville, tá? Que acomete, de novo, repetido, o tendão abdutor longo e extensor curto do polegar. Então, aqui temos as principais patologias de cunho músculo-esquelético que acometem o punho, a tenossinovite de Deckerville e a síndrome do túnel do carpo. O tratamento, então, é semelhante, como já vimos no cotovelo. Aqui temos algumas sugestões, algumas evidências, tá? E é dividido em 3 fases: a fase aguda, a subaguda e a final, ao qual, na aguda, temos como principal meta diminuir a dor e a inflamação, manter a amplitude das articulações e favorecer a cicatrização do tecido lesado. A mesma coisa repete-se na fase subaguda e na crônica temos os exercícios de fortalecimento e o retorno gradual das atividades. Caso o tratamento conservador falhe, o tratamento cirúrgico é o tratamento de escolha, principalmente na síndrome do nervo mediano, síndrome do túnel do carpo. Então, aqui mostrando as principais doenças que acometem o punho, temos aqui em destaque a tenossinovite estenosante de Deckerville. Okay? Então, essa doença é muito comum em indivíduos que trabalham com chave de fenda, pessoas que tossem roupas, que realizam desvio ulnar repetido e prolongado. Aqui algumas dicas de tratamento, então, para redução da dor e inflamação: o laser, o TENS, a corrente galvânica, ultrassom pulsado. A cinesioterapia no estágio 1, ela pode piorar o quadro, mas ela pode ser utilizada desde que tolerado pelo paciente, certo? E aí depois, nas fases finais, o que acontece? Você já pode trabalhar exercícios isotônicos, concêntricos e excêntricos, com o intuito de favorecer o retorno do paciente às suas atividades. Ok? Então, pessoal, era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários, sugestões e até a próxima videoaula. Valeu, obrigado e fiquem todos com Deus.